Prepare-se para uma jornada sombria. Clique no botão de inscrição e faça parte dessa nova comunidade. Ao se inscrever, você desbloqueia relatos exclusivos. Olá. Meu nome é Lúcia. Fiz a compra de uma casa que estava com um preço muito abaixo, mas a felicidade logo se transformou em algo completamente diferente. Assim que me mudei para aquela casa antiga, fui explorar o porão empoeirado em busca de algumas ferramentas deixadas para trás pelos antigos proprietários. O cheiro de mofo e a escuridão pesada me deram um arrepio na espinha, mas continuei a vasculhar entre caixas e móveis antigos. Foi lá, em um canto escuro e esquecido, que encontrei o boneco de madeira. Ele estava escondido atrás de uma velha estante de livros, coberto por uma camada espessa de poeira. O boneco era estranho, esculpido à mão com detalhes perturbadores. Seus olhos vazios pareciam me observar enquanto eu o segurava, e seu sorriso torto dava uma sensação de desconforto. Algo no seu olhar vazio e nas feições detalhadas me fez hesitar, mas decidi levá-lo para cima, pensando que poderia dar um toque peculiar à decoração. Coloquei o boneco na sala de estar, em uma prateleira central, onde todos que entrassem na casa pudessem vê-lo. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. No entanto, logo comecei a perceber pequenas mudanças. Objetos mudavam de lugar sozinhos. Luzes piscavam quando eu passava por elas. E ocasionalmente eu ouvia passos suaves quando estava sozinho em casa. Tentei racionalizar esses acontecimentos, mas o desconforto aumentava cada vez mais. Uma noite acordei com um som de batidas vindo da sala de estar. Segurei minha respiração e desci as escadas lentamente, a lanterna tremendo em minhas mãos. Quando cheguei à sala, o boneco não estava mais na prateleira. Ele estava no sofá, olhando diretamente para mim com aquele sorriso sinistro. O pânico tomou conta de mim e voltei correndo para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Depois desse episódio, os pesadelos começaram. Sonhava constantemente com o boneco, sempre se movendo, seus braços se estendendo em minha direção como se quisesse me agarrar. Acordava suando frio, com o coração disparado e a sensação de que algo estava muito errado. Uma tarde cheguei em casa e encontrei tudo revirado. Móveis estavam deslocados, objetos jogados no chão, e o boneco estava no centro da sala, em uma pose que parecia desafiadora, como se estivesse me provocando. A tensão chegou ao limite. Peguei o boneco, corri para o jardim e o joguei em uma fogueira que rapidamente acendi. Enquanto o fogo consumia o boneco de madeira, um grito estridente pareceu ecoar pelo ar, enchendo meus ouvidos com uma sensação de terror absoluto. As chamas dançavam de forma estranha, quase sobrenatural, e a sensação de estar sendo observado não desaparecia. Desde então, a casa ficou em silêncio, mas o alívio foi temporário. As noites se tornaram longas e perturbadoras. Mesmo sem o boneco, eu ainda sentia sua presença. Em noites silenciosas, os olhos vazios pareciam me observar de cantos escuros, e às vezes, quando tudo estava calmo, eu podia jurar que ouvia o leve som de madeira rangendo, como se algo estivesse tentando se mover. Comecei a investigar a história da casa, falando com vizinhos e buscando registros antigos. Descobri que a casa havia pertencido a um velho artesão que desapareceu misteriosamente. Os vizinhos falavam de vozes sussurrantes e sombras que se moviam pela casa durante a noite. O boneco, ao que parecia, era uma de suas criações mais macabras, carregando consigo uma maldição. Uma noite, enquanto revisava antigos papéis no sótão, encontrei um diário velho e desbotado. As anotações falavam sobre rituais estranhos e sacrifícios, mencionando um boneco que deveria conter uma alma perturbada. O artesão havia tentado selar algo maligno dentro da madeira, mas falhou, e aquilo se libertou, assombrando todos que cruzassem seu caminho. As páginas finais do diário estavam manchadas e quase ilegíveis, mas uma frase ficou gravada na minha mente. Ele nunca vai embora.
sempre encontra um caminho de volta. Desde então, meus pesadelos ficaram mais intensos. A cada noite, o boneco parecia se aproximar mais, mesmo não estando mais fisicamente presente na casa. Comecei a evitar dormir, mas o cansaço eventualmente me vencia. Em um desses momentos de exaustão, acordei com a sensação de algo pesado sobre meu peito. Olhei ao redor e lá estava ele, o boneco, seus olhos vazios e sorriso torto, a poucos centímetros do meu rosto. Acordei gritando, suando frio, mas a imagem permaneceu gravada em minha mente. Agora cada sombra, cada ruído na casa me deixa em alerta. A presença maligna que eu trouxe para minha nova casa nunca se foi. E às vezes, quando a noite está especialmente quieta, eu ainda posso sentir aqueles olhos vazios me observando, esperando o momento certo para voltar. Desde que me mudei para o novo apartamento, algo não parecia certo. Era um lugar antigo, com um charme peculiar, mas logo comecei a notar coisas estranhas. Toda noite, quando estava dormindo, eu acordava com um cheiro forte e inconfundível de cigarro e bebida. O aroma era tão intenso que parecia que alguém estava fumando e bebendo bem ao meu lado. Nas primeiras noites, achei que poderia ser algum vizinho que tinha o hábito de fumar tarde da noite. Mas à medida que os dias passavam, o cheiro se tornava mais persistente e perturbador. Eu verificava todas as janelas e portas, certificando-me de que estavam fechadas, mas nada parecia impedir aquele odor penetrante. Uma noite, decidi investigar. Levantei-me lentamente, tentando fazer o mínimo de barulho possível. O cheiro estava mais forte do que nunca. Caminhei pela casa, sentindo o aroma me guiar, até que cheguei à sala de estar. Tudo estava no lugar, mas o ar parecia mais denso, quase sufocante. Olhei ao redor tentando encontrar alguma explicação, mas não havia nada fora do normal. Voltei para a cama, mas o sono não veio. Fiquei deitado, ouvindo os sons da noite, o tic-tac do relógio, o vento lá fora e então, um som suave, quase imperceptível, de algo sendo aceso. Levantei a cabeça e na escuridão vi uma pequena brasa se acender e apagar, como se alguém estivesse tragando um cigarro. Meu coração disparou. Acendi a luz rapidamente, mas não havia ninguém lá. O cheiro de cigarro e bebida parecia se dissipar com a luz, mas a sensação de que eu não estava sozinho permanecia. Passei o resto da noite acordado, com os olhos fixos na porta, esperando que algo ou alguém se revelasse. Os dias seguintes foram uma tortura. Toda noite, o cheiro retornava, sempre à mesma hora. Eu comecei a notar outras coisas também. Objetos que mudavam de lugar. Portas que eu tinha certeza de ter fechado estavam entreabertas pela manhã, e uma sensação constante de estar sendo observado. Uma noite, decidi que não podia mais ignorar. Coloquei meu celular para gravar enquanto dormia, na esperança de capturar alguma evidência do que estava acontecendo. Quando eu ia dormir, o cheiro retornou. Acordei e fiquei imóvel, ouvindo o som de tragadas e goles sendo dados. Meu corpo estava paralisado de medo. Na manhã seguinte, verifiquei a gravação. Para minha surpresa e horror, o vídeo estava completamente em branco, como se nada tivesse sido gravado ou tivesse sido apagado. Não havia nenhuma distorção, nenhuma sombra, nada que provasse o que eu havia vivido na noite anterior. Era como se minha tentativa de capturar a evidência tivesse sido sabotada por algo. Desesperado, chamei um amigo para me ajudar a investigar o apartamento durante o dia. Vasculhamos cada canto, procurando qualquer coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo. No porão, encontramos algo que me deixou arrepiado. Havia velhos móveis cobertos de poeira, e no canto uma mesa com garrafas vazias de bebida e cinzeiros cheios de pontas de cigarro. Perguntamos aos vizinhos sobre a história do apartamento. Descobrimos que, há muitos anos, um homem havia morado ali. Ele era um alcoólatra e fumante compulsivo, conhecido por suas noites solitárias de bebedeira e cigarros. Foi encontrado morto no apartamento, sentado na mesma sala onde eu sentia o cheiro todas as noites. Desesperado,
Decidi passar a noite fora, na casa de um amigo. Mas, enquanto arrumava minhas coisas, o cheiro voltou, mais forte e insistente do que nunca. Senti uma presença atrás de mim, o ar ficando gelado. Virei-me lentamente e vi, de relance, a ponta de um cigarro aceso flutuando no escuro, e a forma vaga de um corpo masculino, observando-me com olhos vazios. Saí correndo do apartamento sem olhar para trás. Desde então, nunca mais voltei. O apartamento permanece vazio, mas às vezes os vizinhos dizem que ainda podem sentir o cheiro de cigarro e bebida, sempre por volta das 3 da manhã. Eu nunca saberei exatamente o que aconteceu lá, mas a lembrança daquele cheiro e da presença na escuridão nunca me deixará. Oi, meu nome é Fernando. Desde que me mudei para a casa no final da rua, uma sensação inquietante tem me acompanhado. A casa, embora encantadora e antiga, sempre teve uma atmosfera estranha, especialmente à noite. Mas o que realmente começou a me assustar foi a presença constante de um gato preto que parecia aparecer nas áreas ao redor da minha casa. No início, pensei que era apenas um gato perdido, mas a sua presença tornou-se cada vez mais inquietante. O gato era estranho, seus olhos brilhavam de uma forma quase sobrenatural, e ele se movia com uma elegância sinistra. Sempre que eu saía para o jardim ou olhava pela janela, lá estava ele, me observando com um olhar penetrante. Nunca conseguia vê-lo claramente. Ele sempre estava escondido nas sombras, como se a escuridão fosse sua aliada. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um som vindo do jardim. O gato estava lá, sentado sob a luz fraca do poste, observando-me. Sentado perfeitamente imóvel, seus olhos eram os únicos pontos de luz na escuridão. A inquietação me levou a abrir a janela e acender a luz do jardim, na esperança de que isso o espantasse. No momento em que a luz do poste atingiu o gato, uma visão horrível me paralisou. A sombra projetada no chão não era a sombra de um gato. Em vez disso, era uma forma distorcida e grotesca, com chifres e uma figura que se assemelhava mais a um demônio do que a um gato. Os chifres se curvavam para trás, e a sombra parecia se contorcer de maneira estranha, como se estivesse lutando para se libertar da luz que a confinava. A visão me deixou sem fôlego. Olhei novamente para o gato, esperando que ele tivesse desaparecido, mas ele ainda estava lá, imperturbável. Seus olhos brilharam com uma intensidade ainda maior, como se ele soubesse que eu tinha visto algo que não deveria. A partir daquela noite, a presença do gato tornou-se ainda mais opressiva. Eu via a sombra deformada em lugares diferentes ao redor da casa, e o gato estava sempre por perto, como se estivesse me vigiando. Às vezes, eu ouvia ruídos estranhos durante a noite, como se algo estivesse se arrastando pelo jardim. E quando a luz do jardim acendia, a sombra distorcida sempre aparecia, acompanhada do olhar penetrante do gato. Decidi investigar a história da casa, na esperança de encontrar alguma explicação para a presença sinistra do gato. Descobri que, há muitos anos, a casa havia pertencido a uma mulher acusada de bruxaria. Ela foi executada por supostamente fazer pactos com forças obscuras. Os relatos afirmavam que ela tinha um gato preto que sempre a acompanhava, e havia rumores de que, após sua morte, a alma dela ficou atrelada ao gato, fazendo com que ele continuasse a assombrar a propriedade. Certa noite, determinada a pôr um fim àquilo, tentei confrontar o gato. Saí para o jardim com uma lanterna forte, procurando a figura sinistra. Quando o encontrei, acendi a lanterna diretamente sobre ele, esperando ver a sombra verdadeira. Mas o que vi me deixou em choque. O gato parecia desaparecer sob a luz, e a sombra projetada não era mais a forma monstruosa que eu tinha visto anteriormente. Era como se a luz tivesse revelado uma ausência, um vazio onde o gato deveria estar. A sensação de ser observado intensificou-se, e eu senti um frio gelado que parecia atravessar meus ossos. Na manhã seguinte, o gato não estava mais lá. A sensação de alívio foi imediata, mas a tensão nunca desapareceu completamente. A sombra deformada que eu vi ainda me assombra,
e frequentemente sinto um olhar penetrante, como se algo estivesse esperando pacientemente nas sombras. A casa, embora tranquila, sempre parece carregar uma sensação de espera, como se o gato, ou a alma da bruxa que ele carrega, pudesse retornar a qualquer momento. E a dúvida sobre o que realmente era aquele gato preto nunca me abandona, deixando-me com a sensação constante de que algo macabro ainda está à espreita, aguardando o momento certo para se revelar. Olá, meu nome é Carlos. Nunca vou esquecer aquela noite. Era o fim do meu turno e eu estava pronto para guardar o ônibus no depósito. Era um dia comum e eu estava ansioso para voltar para casa e descansar. Depois de deixar os últimos passageiros no terminal, dirigi pela avenida deserta, quase sentindo o alívio de mais um dia de trabalho terminado. Foi então que a vi. Uma mulher, sozinha na beira da estrada, gesticulando desesperadamente. Algo em seu olhar implorava por ajuda. Eu hesitei, mas decidi parar o ônibus e abrir a porta. Afinal, não podia simplesmente ignorar alguém que parecia tão necessitada. Por favor, senhor, você pode me dar uma carona? Preciso voltar para casa, ela disse com a voz tremendo. Eu podia ver o medo e o cansaço em seus olhos. Concordei, e ela subiu, sentando-se na frente. Enquanto dirigia, tentei conversar para entender o que estava acontecendo. Você está bem? Por que está sozinha a esta hora da noite? Ela me olhou, os olhos cheios de tristeza. Eu precisava fugir. Há algo que me persegue. Senti um calafrio, mas tentei manter a calma. O que você quer dizer com algo? Ela começou a explicar, mas suas palavras eram confusas e fragmentadas. Falou sobre uma presença sombria que a havia seguido por dias, ficando cada vez mais próxima. Meu desconforto crescia, como se o ar dentro do ônibus estivesse ficando mais pesado. De repente, as luzes do ônibus começaram a piscar. Olhei para os painéis de controle tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que notei algo no espelho retrovisor. Uma sombra alta e indistinta movendo-se nos fundos do ônibus. Meu coração disparou. Virei-me rapidamente, mas não havia nada lá. Você viu isso? Perguntei, tentando esconder meu nervosismo. Ela assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. É ele. Ele está aqui. Tentei acelerar, mas o ônibus parecia estar perdendo força. As luzes piscavam mais rápido, e a sombra no fundo do ônibus parecia estar se aproximando. Desesperado, procurei um lugar seguro para parar, mas a estrada à frente parecia se estender infinitamente, sem nenhum sinal de civilização. A sombra finalmente chegou até nós, e senti um frio glacial tomar conta do ambiente. A mulher ao meu lado começou a gritar, mas sua voz foi rapidamente abafada por um silêncio opressor. Senti uma mão gélida em meu ombro e virei-me para encarar a figura sombria. Mas todas as luzes se apagaram. Fechei os olhos e gritei, tentando afastar o terror que me envolvia. Quando abri os olhos novamente, estava sozinho no ônibus parado no depósito. As luzes estavam apagadas e o silêncio era absoluto. Olhei ao redor, procurando a mulher e a sombra, mas não havia nenhum sinal deles. Tudo parecia um sonho horrível. Desci do ônibus com as mãos trêmulas e entrei no escritório para registrar o fim do meu turno. Meus colegas notaram minha palidez e tremores. Tentei explicar o que havia acontecido, mas as palavras não saíam. Quando voltei ao ônibus para uma última verificação, algo chamou minha atenção. No banco da frente havia uma bolsa. Era exatamente a mesma bolsa que a mulher estava usando. Peguei-a com mãos trêmulas, sentindo um frio subir pela espinha. A bolsa era real. Até hoje não sei o que aconteceu aquela noite. Desde então, evito dirigir à noite. Os rumores sobre um motorista que havia enlouquecido após dar carona a uma mulher misteriosa circulam entre meus colegas. E embora eu tente seguir em frente, nunca consigo esquecer os olhos daquela sombra, nem o frio mortal que senti naquela noite. E a bolsa, ela ainda está comigo. Um lembrete constante de que algumas coisas são mais reais do que queremos acreditar.
Se você gostou desses relatos assustadores e quer ouvir mais histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos que também gostam de um bom mistério. Obrigado por assistir e até a próxima.